A Betfair é parceira do Cruzeiro e cruzeirense tem que ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Eu mesmo aposto no tropeço do Cruzeiro em todos os jogos. O time do Cruzeiro ganhando, eu vou ficar muito feliz. Já se tropeçar, lógico que eu não vou ficar feliz, né, turma? Porém, com dinheiro no bolso. Ou seja, eu não irei perder em nenhuma das ocasiões. Clica agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com responsabilidade. Se não tiver paixão... Não tem, no resto do... Mas aproveitando esse gancho... Alex, você pensa no teu projeto também essa ida aí pra fora, estudar fora ou de momento não? Então, Djalma, eu venho no São Paulo, faço os 2 anos, aviso o São Paulo, entro num acordo com o São Paulo, na verdade, 6 meses antes, até para o próprio São Paulo poder achar um profissional para entrar no meu lugar depois, acaba vindo o Belete no meu lugar. Então, o São Paulo já sabia disso 6 meses antes. Eu vou no Avaí e a coisa não funciona bem como tinha funcionado no São Paulo, até em cima disso de que você imagina uma situação e quando chega no local às vezes não funciona, e no meu Avaí ficou bem evidente, porque o que a gente conversou no início, no decorrer dos jogos a gente via que a conversa do início ia para um lado e os acontecimentos levavam a minha Chamado puro suco de Brasil. Me levava para outro lado. A conversa que eu tive com a diretoria do clube, aqui na conversa era boa, mas nas ações do dia elas não funcionavam, os caminhos se separavam um pouquinho. E quando acaba, eu sento com o João Paulo e o PC, que eram os meus auxiliares, e falei, cara, agora nós não vamos assumir ninguém por hora, vamos fazer observações de dentro do clube, de clubes que de repente a gente tenha alcance e eles permitam que faça isso. Eu tentei com alguns treinadores, não deram essa liberdade. E aí eu ligo pro Abel, o Abel libera, eu passo uma semana no Palmeiras, eu passo uma semana no Cruzeiro, e o João Paulo, que é um dos auxiliares, passa uma semana no Red Bull e passa uma semana no Corinthians. Pra quê? Pra que a gente pegasse aquilo que a gente tinha no São Paulo, tá tudo ali, tá tudo relatado todos os dias que eu trabalhei no São Paulo, todos os dias que eu trabalhei no Avaí, e aí sentado juntar como é no Corinthians, como é no Red Bull, como funciona no Cruzeiro, como funciona no Palmeiras, muito parecido com isso que o Caçapa está falando, para ir fazer algumas observações. Pode ir para a Europa? Pode. Que tipo de treinador vai te dar esse tipo de liberdade? Eu, por exemplo, eu tenho um agradecimento enorme ao Abel e ao Pepa no Cruzeiro, e ao Palmeiras e ao Cruzeiro, porque eles abriram todas as situações. Para mim, né, no caso direto. Dos dois, desculpa te interromper, o que mais chamou a atenção de cada um? A organização do Palmeiras é algo absurdo. Mas abriram tudo de trabalho, de como funciona, de planejamento, tudo. Isso é legal, né? Tudo. A conversa do Abel e do Pepa no primeiro dia foi o seguinte, você vai participar essa semana aqui como se você fosse um membro da comissão técnica. E eu lembro, naquela semana, o Palmeiras enfrentaria o Fortaleza na quarta e o Santos no final de semana. E eu assisto o jogo contra o Fortaleza junto com os analistas e dois auxiliares do Abel. E eu lembro que estava 2-0 o jogo e eles tinham me entregue um papel da análise de desempenho, no qual o Abel batia muito na tecla de que aquele jogo tinha que ser 3 de diferença, senão eles teriam dificuldades no Nordeste no segundo jogo contra o Fortaleza. E eu lembro que saiu o último gol do Richard Rios, a vibração dos caras foi muito louca, muito mais até pelo que eles bateram na tecla ali dos 2 dias de preparação, do que propriamente do gol em si, né? Porque realmente aquilo que eles trabalharam acabou acontecendo no jogo. Então, esse tipo de situação, qual treinador eu iria na Europa? Qual treinador me daria essa oportunidade? E assim, hoje em dia, se nós olharmos... O JJ, você teve um contato rápido no Fenerbahçe? Tive 2 dias com Jesus no Fenerbahçe. Mas ali no Fenerbahçe eles estavam a 2 dias da final da Copa, o Jesus de saco cheio, o Fenerbahçe de saco cheio, não tinha muito mais o que fazer. O Jesus sabia que ia sair, o Fenerbahçe já estava atrás de um outro treinador, mas a conversa foi muito mais em cima, assim, porque veja as diferenças. O Abel tem 4 auxiliares com ele. Lá no Fenerbahçe tinha 10.
E aí as minhas perguntas elas eram muito parecidas, mas como que você atinge 10 pessoas da comissão? Então assim, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Red Bull e no Corinthians, a gente teve uma ideia melhor de como essas pessoas trabalham. Entendi. E de como leva isso pro jogo. Você estava jogo. acompanhando pela TNT, né? A final da última Champions. E você foi fazer o treino de conhecimento de campo do City. E a gente estava conversando, eu estava te vendo no ar na hora e conversando por WhatsApp. Falei, quanto o número de auxiliares do Guardiola? Eram quantos mesmo? Acho que 12, né? 12. Então, mas é isso que é louco, porque no dia eu conversava com os meus auxiliares, falei, cara, o Guardiola tá dando hoje, véspera da final da Champions League, o treino exato que a gente dava no Avaí. Exato, igual. E o que era a minha preocupação ali, estava como comentarista da TNT, tanto que nas conversas eu ficava anotando o bloco de treino, Sim. bloco de recuperação, quando os caras iam pagar, que é o nosso trabalho como treinador. O treino era exato mesmo. Aí, por exemplo, o treino da Inter foi um peladão. Antes do jogo, como se faz muitas vezes no Brasil, um peladão. A diferença é que no Brasil faz 2 times, lá eles fizeram 3. Mas foi um peladão. Do Guardiola não. Do Guardiola já foi um treino de ter a bola, perdeu, já tenta recuperar. Mas é muito parecido com o que se faz aqui. E o que eu acho mais complicado, Djalma, no Brasil, até em cima da pergunta do André pro Caçapa, da diferença de treinar e jogar, é que o treinador, ele tem uma relação muito maior com a parte de cima, que são as ideias, se as ideias batem ou não. Porque muitas vezes você acha que o treinador fez isso e decidiu sozinho. Isso não existe, o treinador conversa com muita gente acima dele. Às vezes, até o próprio Abel falou esses dias, se conversa com os jogadores, com as lideranças que ele tem para tomar algumas decisões, para levar para dentro do jogo, que é o final da coisa. Então eu acredito que a relação principal, principalmente no futebol brasileiro, é como bate as ideias do treinador com a parte de cima. Porque quando você vai ser contratado, você bate a conversa com o cara aqui, com o diretor, com o presidente. Tudo é uma maravilha. E, pô, você assinou, vambora. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar.